Hoje eu vou falar do maior investidor do Brasil, Luiz Barsi Filho. Esse cara é uma figura lendária no mundo dos investimentos brasileiros, uma verdadeira encarnação do sonho do investidor autodidata. Por isso, ele é uma inspiração para mim e para muita gente também. Nesse vídeo eu vou te falar mais da trajetória da incrível vida dele, explicar o que ele é chamado e por que ele é chamado Warren Buffett brasileiro e te dizer como ele investe o dinheiro que produziu a sua riqueza. Além disso, eu vou te mostrar algumas das ações que aparecem na carteira dele hoje. Se isso tudo te interessa, acompanha o vídeo com atenção. Quem é Luiz Barsi? Luiz Barsi Filho é o maior investidor pessoa física na Bolsa de Valores do Brasil, com uma fortuna estimada de mais de 4 bilhões de reais. Porém, Barsi ele não nasceu rico, nem de perto disso. Ele nasceu em São Paulo em 1939, filho de uma família de imigrantes da Espanha, de uma origem muito humilde. O Barsi ele teve que desafiar todas as probabilidades para se tornar um dos mais respeitados investidores do Brasil. Barsi experimentou uma tragédia muito cedo em sua vida. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 1 ano de idade, deixando sua mãe sozinha para criá-lo. Com pouca renda, o Luiz Barsi ele se viu na obrigação aí de começar a trabalhar muito cedo, fazendo bicos como engraxate e também como aprendiz de alfaiate. Apesar disso, o Barsi ele sempre sonhou grande, vendo nos estudos uma maneira de mudar de vida. Assim, o primeiro passo do Luiz Barsi rumo à riqueza foi justamente a sua formação como técnico em contabilidade. Essa capacitação forneceu a ele as habilidades necessárias para analisar as demonstrações financeiras de empresas e aí tomar decisões de investimento. Por volta dos 14 anos, Luiz Barsi foi trabalhar em uma corretora de valores na área de auditoria, onde surgiu aí o interesse pelos investimentos. Estar inserido nesse ambiente abriu umas portas aí para o mercado de ações e para o Luiz Barsi. Em pouco tempo, ele já estava investindo também na bolsa. Barsi começou a montar a sua carteira de investimentos na década de 70 e comprava religiosamente 1.000 ações por mês. Ele buscava concentrar capital e investir em papéis de empresas que garantem bons dividendos. E foi justamente esse método relativamente simples que o levou ao posto que ele ocupa hoje, décadas depois. A sua história de vida é muitas vezes apresentada como um exemplo de como paciência, disciplina, crença nos princípios fundamentais do investimento podem conduzir ao sucesso financeiro aí no longo prazo. Hoje, em termos de formação acadêmica, Luiz Barsi ele é formado em Economia e Direito pela USP. Apesar da sua formação acadêmica sólida, ele afirma que a maior parte do seu conhecimento sobre investimentos foi adquirida na prática. Isso é muito importante. Apesar de Barsi ter trilhado o seu caminho sozinho, o mesmo não se aplicará ao futuro da família Barsi. Com 5 filhos, 2 deles já estão no mercado financeiro. Sua filha Luísa Barsi criou aí o Ações Garantem o Futuro, empresa que divulga e ensina o método de Barsi. Você provavelmente já viu vídeos dela aqui no YouTube. Comparações com Warren Buffett. É claro, comparações entre Luiz Barsi, o maior investidor do Brasil, e o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, iam surgir mais cedo ou mais tarde. Warren Buffett é sim uma inspiração para Barsi, assim como uma grande inspiração para mim e para todos aqueles que levam os investimentos a sério. Eu, inclusive, já tive o privilégio de assistir ao encontro da Berkshire, no qual ele e o falecido Charlie Munger, que Deus o tenha, compartilharam um pouco da sua interminável sabedoria. E existem sim muitos paralelos entre esse grande mestre americano, o Warren Buffett, e o maior investidor do Brasil. Tanto o Warren Buffett quanto o Luiz Barsi Filho são reconhecidos por suas estratégias de investimento e pelo sucesso que alcançaram nos mercados financeiros. Embora tenham contextos e abordagens distintas, existem alguns paralelos entre eles. Abordagem de longo prazo, o ênfase na análise fundamentalista, compartilhamento também de filosofias de investimento com foco em análise fundamentalista, um foco em dividendos. Porém, o paralelo mais legal entre os dois, para mim, é outro, não tem a ver com investimentos, e sim a ver como que eles levam a vida bilionária, os bilhões que eles possuem. Embora seja dono de uma gigantesca fortuna, o Luiz Barsi ele é uma pessoa extremamente simples.
Ele simplesmente abre mão da simplicidade e vive da forma mais frugal possível, como qualquer brasileiro, na verdade. De segunda a sexta-feira, o Barsi, ele pega o metrô e ele vai ao escritório no centro de São Paulo, onde cumpre o expediente, fazendo cálculos e estudando novas empresas e ações para estar adquirindo. Ele vai na contramão da figura do bilionário, que muitos aí têm em mente. Em vez de andar em carros luxuosos e ostentar a sua riqueza, ele usa transporte público, trabalha todos os dias da semana, mesmo tendo mais de 80 anos e possuindo dinheiro suficiente para nunca mais ter que levantar um dedo para nada. Os hábitos frugais são similares ao de Warren Buffett, que mora na mesma casa e usa o mesmo carro há anos e segue trabalhando regularmente. Se você também acha legal essa forma de lidar com a riqueza, deixa aí o seu link, o seu comentário. Como o Luiz Barsi ficou rico? Certo, mas como que o Barsi ficou rico de verdade? Basicamente através do mercado mesmo, sem grandes fontes de renda fora dele. Isso foi possível porque ao longo dos anos a estratégia de investimento do Luiz Barsi mostrou-se extremamente bem sucedida. Suas escolhas de empresas foram inteligentes em momentos muito oportunos. Além disso, é inegável dizer que estar no mercado há mais de 50 anos tem influência, especialmente quando você considera que o Barsi, aí, desde o início da sua trajetória, foca em dividendos e o efeito aí que os juros compostos têm nos dividendos no longo prazo ele é gigantesco. Quando os dividendos eles são pagos por uma empresa, você pode optar por reinvestir esses pagamentos adicionais na compra de mais ações da mesma empresa, aumentando assim a participação acionária. Com o passar do tempo, esses dividendos reinvestidos geram novos dividendos, que por sua vez podem ser aí reinvestidos. Esse ciclo de reinvestimento contínuo dos dividendos cria um potencial crescimento exponencial dos retornos ao longo do tempo. Você também foca em dividendos na hora de investir? Comenta aí embaixo como o Luiz Barsi investe. Luiz Barsi compartilha um pouco da sua metodologia e trajetória incrível no livro O Rei dos Dividendos, que é um livro que eu recomendo muito para que você aí leia. Lá ele conta que primeiramente aí operou no mercado como todos faziam, seguindo dicas das pessoas que trabalhavam com ele, entrando em tendências e até se arriscando bastante às vezes. No entanto, de um tempo depois, com seus conhecimentos em contabilidade, isso mudou totalmente. Barsi foi tentando desvendar uma forma de investir que pudesse assegurar uma renda mensal, pois em sua visão a estrutura previdenciária do país não oferecia segurança para que o cidadão se aposentasse. Sim, aos 30 anos ele já pensava como se aposentaria. E desse modo o Barsi começou a praticar uma filosofia na qual procurava se sentir como um pequeno dono dos negócios em que investia, alocando suas participações em patamares prioritários sobre todos aí os aspectos. Em outras palavras, cada vez que ele avaliava uma compra, ele lembrava de seu interesse prioritário, formar uma carteira de renda mensal. Assim, ao longo dos anos, a estratégia de investimento de Barsi foi caracterizada por sua preferência por empresas que pagam dividendos consistentes. Ele acredita que os dividendos são uma importante fonte de renda passiva e um indicador do desempenho financeiro saudável de uma empresa. Ele também valoriza as empresas que têm uma gestão sólida e que estão se posicionando para crescimento para longo prazo. Progressivamente, seguindo essas ideias, após 8 anos, Barsi já tinha um portfólio aí com esse objetivo, que recebeu o apelido de carteira previdenciária. Carteira previdenciária lhe proporcionou uma renda mensal sustentável, uma situação financeira estável e confortável, sem que ele não se preocupasse com previdência. O método Barsi, como ficou conhecida essa abordagem ao mercado, e alguns dos principais princípios que definem o método Barsi são simplicidade, foco em análise fundamentalista, foco em empresas sólidas, investimento e pensamento a longo prazo. E esse último ponto é essencial para a Barsi. Estratégia de investimento a longo prazo ele é caracterizado por crescimento sustentável, uma redução da volatilidade e um reinvestimento de dividendos. E quais são algumas das empresas que estão no método aí Barsi? Vamos descobrir quais são as ações de Luiz Barsi. Com essas regras em mente, a carteira de Luiz Barsi ela ficou concentrada principalmente em setores como geradoras, transmissoras de energia elétrica, petroleiras, parte de papel, celulose e bancos. Em uma entrevista muito legal que ele deu recentemente ao canal Inteligência Financeira, que eu vou deixar linkada aqui, o Luiz Barsi ele falou mais sobre algumas empresas que ele possui hoje. Vou mostrar algumas delas agora, mas antes fica um aviso, lembre-se que isso não é uma recomendação de investimentos, ok? Empresa Klabin, o ticker dela KLBN4, setor de
produção e exportação de papel. O que ele fala? Klabin é uma das melhores empresas para o cidadão ter uma carteira de renda mensal. Ela distribui dividendos trimestralmente e tem uma estratégia que repasse parte da riqueza que ela gera. E o mercado gera um conhecimento que não está em livro nenhum. A Klabin me ensinou que dividendo você ganha em função de quantidade possuída e não por valor aplicado. Outra empresa, Taurus Armas, ticker TASA4, setor bens industriais, equipamentos e armas. O que ele fala? Eu tenho esse papel há muito tempo, desde o antigo controlador e quando a empresa ainda se chamava Forjas Taurus. Eu visitei a fábrica em abril, porque é do meu DNA visitar fábricas. Eu vi uma das fábricas que tem o maior avanço tecnológico de produção, a maior fonte de exportação brasileira é o minério e agronegócio, e a Arma é o único produto industrializado que detém uma forte concorrência no exterior. Ela exporta para 70, 80 países. Outra empresa agora, a AES Brasil, código AESB3, setor de energia elétrica. O que ele fala? Acabei de comprar 5% da empresa, gostaria que fossem 50%, mas não dá. Outra empresa, Banco do Brasil, ticker BBAS3, bancos, né, é o setor que ela está. E o que ele fala? Na visão do mega investidor, nada poderia abalar um banco criado pela família real portuguesa em 1808, que por séculos acompanhou o desenvolvimento do país. Fora isso, o interesse da Previ, fundo de pensão aí dos funcionários da instituição, no bom desempenho do Banco do Brasil também importa, né? Outra empresa, Auren, ticker AORE3, setor energia sustentável. O que ele fala? A Auren carrega dentro de si um componente interessante, que é continuar investindo em uma matriz energética solar. Essas são algumas das ações presentes hoje, né, na carteira do Luiz Barsi, o maior investidor do Brasil. Lembre-se que não adianta copiar ele, porém você pode aplicar os princípios de Barsi na sua própria carteira de investimentos para buscar melhores resultados no longo prazo. Afinal de contas, se temos uma fonte de conhecimento como essa ao nosso alcance aqui no Brasil, a gente precisa aproveitar. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como esse, não esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar com algum amigo, investidor, que ele pode estar se interessando. E nos vemos no próximo vídeo.